Então, gente, aqui retomando, fazendo uma breve retomada do que a gente viu há 15 dias atrás. Eu vou retomar por quê? Porque o assunto que a gente vai ver hoje, ele vai ser válido para esta quinzena. Ou seja, hoje a gente vai ver as escalas termométricas, amanhã a gente vai começar a resolver a nossa sequência didática, que é revisar o assunto que a gente vai estudar hoje e também a parte da resolução de questões. Então, como a gente já viu na aula anterior, quando a gente vai falar de calor, de temperatura, alguns conceitos são imprescindíveis para que tenha uma boa compreensão. Normalmente, quando a gente fala em calor, a gente relatava e comparava muito com as nossas sensações de quente ou frio. Mas a gente viu que calor nada mais é do que um tipo de energia que está sendo transferida de um corpo para o outro e que ele só é possível existir devido ao quê? Devido à mudança ou à diferença de temperatura. Aí aqui, a temperatura nada mais é do que você mensurar, do que você medir a agitação das moléculas que compõem um determinado corpo. Aí aqui a gente vai ter a comparação aqui desse grau de agitação. Aí hoje a gente vai começar a ver este grau de agitação comparando no que a gente vai chamar de escalas termométricas. Já que eu falei que temperatura é agitação, e então, que medidas a gente vai utilizar para medir esta agitação das moléculas? Então, é o assunto que a gente irá abordar hoje. Nessa primeira animação, nós iremos ver aqui alguns pontos que a gente vai chamar de pontos fixos, que são de extrema importância para a gente compreender a conversão entre as escalas termométricas. O primeiro ponto fixo que a gente vai ver aqui, ó, ficou aqui na cor branca, pode ser que não esteja tão bom para ser visualizado, mas o primeiro ponto é o ponto de gelo, ou ponto de fusão, como alguns livros abordam. O segundo ponto é o ponto de vaporização da água, que é aquele estado aonde a água no estado líquido vai passar para o ponto de vapor, que a gente já viu anteriormente. Essa escala que vocês irão ver aqui, graduada, a gente chama escala Kelvin, que a gente vai ver também, a gente vai observar que ela vai da escala de 0K até subindo. Por que 0K? 0K é o que a gente chama de zero absoluto, que a gente vai ver mais adiante também. Então, aqui, só revisando alguns conceitos. Ó. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura. E aqui a gente vai ver, ó, temperatura. O que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mensura, ou seja, que mede a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Quando eu falo dessa energia térmica, dessa energia cinética, cinética vem de movimento, de agitação. Como vocês conseguem visualizar aí na ilustração, então é essa agitação das moléculas que a gente vai mensurar a sua temperatura. Quanto mais agitada estiver estas moléculas, mais elevada e maior vai ser a sua temperatura, ok? E aí, quando a gente fala aqui nesse equilíbrio térmico, vai falar justamente do momento em que as temperaturas, os corpos, estando em temperaturas diferentes, então vai ter um momento em que eles vão começar a trocar calor e um momento em que as temperaturas se equilibram, ok? E aí, quando as temperaturas de ambos os corpos estão iguais, é o momento aonde eles adquirem o que a gente chama de equilíbrio térmico. E o calor, como eu já disse, é essa energia térmica
que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Aqui, como a gente vai ver no esquema, ó, tem o corpo quente, e esse corpo quente, ele vai trocar, ele vai ceder energia para esse corpo que está mais frio e, consequentemente, ele vai obter uma menor energia. Aí, de uma forma aqui ilustrativa, a gente vai ver algumas partículas que constituem o corpo, onde vocês vão observar aqui, olha, no primeiro sistema, as moléculas que estão com uma mobilidade menor, com uma agitação um pouco menor, eles estarão em uma temperatura também menor. E, consequentemente, aqueles de maior temperatura, uma agitação bem maior também. Aí, quando a gente fala aqui do tal do equilíbrio térmico, como eu disse, a gente vai observar justamente isso, olha, se tem uma extremidade, um determinado corpo está bem mais quente, bem mais agitado, com bem mais energia, essas moléculas vibram, vão passando energia para as outras que estão num estado vibracional menor, até chegar um momento em que ambas estão no mesmo estado de vibração, que é o tal do equilíbrio térmico. E aí, como a gente fala desta termometria, a termometria ela vem justamente disso, é o processo que vai nos possibilitar verificar, medir, mensurar, tudo é a mesma coisa, a temperatura de um determinado corpo. E para fazer essa verificação, a gente utiliza os termômetros, que é esse dispositivo que é calibrado para medir justamente as temperaturas do corpo. Aqui tem o termômetro clínico, que é o termômetro que permite fazer a verificação da temperatura corporal de nós seres humanos e também de alguns animais. Aí aqui a gente vai ver que a calibração dele está entre 35 e 42 graus, que é a faixazinha aqui de temperatura, o qual o nosso corpo ele consegue, de uma certa forma, suportar. Aí lembrando que quando o corpo está numa temperatura abaixo de 36, ele está numa temperatura bem maior, ele vai passar por um processo de hipotermia. Quando ele está bem aqui, ó, acima de 36, já para 37, ele está para o estado febril. Aí ele vai estar submetido a altas temperaturas, hipertermia. Pronto. E aí, lembrando, ó, que de 37 a 38 graus já está no estado bem febril. Aí o paciente, no caso, a pessoa que esteja levemente febril, já tem que tomar aí um antitérmico, um remédio que é para justamente controlar a temperatura interna do seu corpo. Aí, como medir a temperatura? Aí, ó, um instrumento destinado a medir a temperatura dos corpos, como eu já disse, é o termômetro, e a medida da temperatura é feita de forma indireta. As grandezas e as substâncias termométricas, algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura e que são usadas nos termômetros. Então, como é que funciona o termômetro? Aí, basicamente, como eu já disse, ó, aqui dentro do termômetro tem o bulbo, que é essa parte aqui, onde ele vai ficar um líquido que quando entra em contato com o corpo da pessoa, essa substância começa a ser aquecida e ela vai dilatar, ela vai crescer, ela vai aumentar aqui a sua coluna do líquido. Aí o corpo e o termômetro vai ficar um determinado tempo aqui trocando energia, trocando calor, passa-se um instante, por isso que é necessário ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço, ou na boca, ou seja, lá onde ele for colocado. O ideal é que seja em partes bem mais internas do corpo, por isso que coloca debaixo da axila ou na boca. E aí, esse tempo é necessário para que haja o quê? O equilíbrio térmico, que é o momento em que as partículas do mercúrio, do líquidozinho vermelhinho, que está lá dentro do termômetro, vibre no mesmo estado de vibração do nosso corpo. No momento em que elas atingem esse ponto, é o equilíbrio térmico.
Nos termômetros digitais, ele avisa, né? Passa ali um tempinho, aí depois ele dá aquele apito, então aquele apitinho está avisando que já deu o tempo do equilíbrio térmico e você consegue extrair com precisão a temperatura do seu corpo. Então, pronto. Falamos aqui dos vários tipos de termômetro. Isso tudo aqui vocês irão ter, já disponibilizei no material que eu já enviei. Agora vamos passar para as escalas termométricas e suas graduações. Tá. Na hora de nós estabelecermos as escalas termométricas ou a sua graduação, é necessário a gente tomar alguns pontos, algumas medidas para estabelecer estas escalas, que foi os mesmos critérios que Under, Celsius, que Fahrenheit, que Kelvin adotaram na hora da criação das suas escalas. O primeiro ponto que a gente vai observar é o ponto de fusão do gelo, que é a temperatura na qual vai ocorrer a fusão do gelo em água e a nível do mar. Isso a nível do mar, professora, que temperatura é que ocorre? Bem, lá a nível do mar, na praia, isso na escala Celsius, que é a que a gente utiliza, isso vai ocorrer, o nível do gelo, perdão, aqui o gelo, vai acontecer a 0 graus Celsius. Ponto de vaporização, aí sim, que a nível do mar vai ocorrer a 100 graus Celsius. Aqui, gente, eu vou fazer uma observaçãozinha. Como sempre, eu estou frisando. Isso acontece aqui, ó, entre parênteses, a nível do mar. Somente na praia que isso ocorre. Na serra, ocorre em temperaturas diferentes. Aqui onde a gente mora, que é quase 1.000 metros de altitude, a água ferve abaixo de 100, em torno de 97 graus Celsius, ok? Mas por via das dúvidas, na resolução das questões, sempre eles vão ser utilizadas as condições normais de pressão e temperatura, considerando o nível do mar, no marco zero. Então, os procedimentos para se graduar uns termômetros são os seguintes, aí vamos acompanhar aqui passo a passo. Primeiro, passo 1, coloca-se o termômetro mergulhado em gelo e espera o equilíbrio térmico. Faz-se, então, a marcação da altura da coluna do mercúrio. Como assim? Vamos entender. Tem aqui um balde com gelo. Aí eu vou colocar o termômetrozinho bem aqui. Pronto, coloquei o termômetro. Aí eu vou esperar um certo momento. Aí eu vou observar o tempo que ele vai começar a trocar energia e a colunazinha do líquido, do mercúrio, seja lá qual for a substância que vai aqui, ela vai começar a se dilatar. Depois de um certo tempo, ela estabiliza. Aí alcançou uma determinada altura, sei lá, vou chamar essa altura de H. Isso daqui para o ponto de gelo. Então, aqui eu obtenho o meu primeiro ponto fixo, que é o ponto de gelo ou ponto de fusão. Segundo toco. Na segunda coisa, eu vou fazer o mesmo procedimento, mas só que agora em outro estado da matéria. Eu vou usar isso agora quando a água começa a entrar em ebulição. Aí vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar lá o termômetro na águazinha aqui, quando ela começa a se transformar em vapor. Aí eu vou observar aqui qual é a altura da coluna de líquido que vai aumentar aqui. Sei lá, vamos dizer que ficou da altura H. Eu vou fazendo um comparativo. Terceiro ponto, entre os dois pontos, ou seja, o ponto de fusão e o ponto de vaporização ou de ebulição, eu vou dividir isso em partes iguais. Essas partes iguais são os graus. Então, foi assim que os cientistas fizeram na hora de determinar a nossa escala. E aqui a gente já vai começar logo com as 3 escalas mais utilizadas, as que a gente
usa no nosso dia a dia. A escala a nível mundial, que é mais usada, é a escala de Celsius. A escala de Celsius ela foi criada em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de fusão do gelo o valor de 0 e para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Dividiu intervalos obtidos entre os pontos físicos em 100 partes iguais, em que cada parte corresponde à unidade da escala, que foi denominada escala Celsius, que o símbolo é o C maiúsculo com essa bolinha pequena aí, que é para indicar graus. Então, em resumo, vamos entender aqui, ó. Quando eu falei aí que as partes preponderantes da criação de uma escala é determinar os dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo é esse daqui, ó, o ponto de gelo. Então, o ponto de gelo, o Celsius, ele fez a experiência, colocou lá o termômetro e ele verificou que aumentou isso daqui, esta coluna de líquido. Então, ele disse assim, olha, essa parte bem aqui do gelo eu vou chamar de 0. Aí ele foi, pegou agora, digamos, uma porção de água, botou a água fervendo. Aí ele colocou lá novamente o termômetro. Esperou um certo momento. Aí verificou que aumentou. Aumentou a agitação, vai aumentar também, é lógico, a quantidade de líquidos aqui no tubo, no capilar do termômetro. Quando ele fez isso, ele observou quando chegava bem aqui, ó, nesse ponto, simplesmente se estabilizava, não aumentava mais. Então, bem aqui no segundo ponto fixo é o ponto de ebulição. Então, vocês irão ver que aqui a gente vai trabalhar muito com os estados físicos da matéria. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando o gelo começa a derreter, eu tenho a fusão. Isso acontece a que graus na escala de Celsius? Na escala de Celsius, isso acontece a 0 graus. Quando a água começa a entrar no estado de ebulição, ou seja, passar do líquido para o estado de vapor, acontece na escala de Celsius a 100 graus. Frisando que isso acontece ao nível do mar. E outra coisa, a título de informação. Pode ser, mas isso já caiu em desuso, que às vezes utilizavam escala centígrada. Hoje não utilizam mais, mas por que centígrada? Porque justamente Celsius, ele percebeu essa mudançazinha aqui, ó, entre os dois pontos, aí ele resolveu colocar isso numa escala de 100. Observem que daqui até para cá, ele dividiu em 100 partezinhas iguais, por isso centesimal. 100 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, até o 100. Aí cada tracinho desse é 1 grau. Cada vez que a coluna aumenta, um tracinho a mais tem 1 grau a mais na escala. Aí só lembrando, a escala de Celsius é a mais utilizada em escala mundial. A escala de Fahrenheit, ela é muito utilizada e ela também tem sua importância, ela teve muita importância antes da escala de Celsius. Hoje em dia, ela ainda é muito utilizada em países que falam língua inglesa, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e alguns países ainda que utilizam o inglês como uma língua padrão, tá bom? A escala Fahrenheit, ela foi construída por Daniel Gabriel Fahrenheit, que foi o primeiro termômetro confiável usando o mercúrio como uma substância termométrica. Aí, o que a gente vai perceber de diferente? A gente vai perceber diferente que o Daniel Fahrenheit, ele, na hora de criar os seus pontos fixos, ele utilizou uma mistura de água, gelo e sal. E aí ele constatou e usou como sendo o seu primeiro ponto fixo aqui, o ponto de ebulição ou o ponto de fusão, perdão, a 32 graus F.
de Fahrenheit. E ele colocou aqui como sendo o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Então, se a gente for fazer uma observação de 32 a 212, ele divide não em 100 partes iguais, mas 180 partezinhas iguais. Aqui a gente vai ver algumas vantagens e desvantagens de se utilizar a escala de Fahrenheit, tá certo? Eu vou ler só aqui esse tópicozinho aqui embaixo, ó. Em países de clima frio, as temperaturas assumem quase sempre valores positivos na escala de Fahrenheit, o que não é acompanhado pela graduação de Celsius. O zero Fahrenheit é equivalente a 17,48 graus Celsius, portanto, poucas serão as situações em que serão apresentados valores negativos na previsão do tempo, o que facilita a compreensão de temperatura pelos habitantes de países de clima frio, principalmente para cálculos de amplitudes térmicas pelos mais humildes. Exemplo, uma cidade com temperaturas baixas do ponto de fusão da água somente durante a noite. Então, gente, o que a gente tira com isso tudo aqui? Ó? Fazendo uma comparação entre a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit. Celsius adotou como sendo o ponto de fusão da água, 0, Fahrenheit usou 32. Ponto de ebulição, Celsius utilizou 100, Fahrenheit 212. E a escala Celsius, ela começou a ser melhor aceita justamente por isso, por conta da compreensão mais para o nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente for fazer uma conversão, a gente já está acostumado a dizer assim, olha, a temperatura do nosso corpo é 36 graus Celsius. Beleza. Passando de 36, 37 graus, já é preciso tomar um antitérmico. Se a gente for fazer uma conversão para a escala de Fahrenheit, 100 graus Celsius, 100 graus é 37 graus Fahrenheit. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam a escala de Fahrenheit, se a gente for ver qual a temperatura do corpo humano, ela vai dizer que é 100 graus. Só que é o quê? 100 graus Fahrenheit. É por isso que, às vezes, em alguns, eles utilizam a seguinte expressão, tipo, para dizer que, por acaso, você está com estado de febril, aí para tomar um antitérmico, assim, você já tem que tomar um antitérmico, porque já a temperatura atingiu a casa dos 3 dígitos. 3 dígitos o quê? Que atingiu 100 graus Fahrenheit. E por último aqui, a escala, também chamada de escala absoluta, que é a escala criada por Lord Kelvin, que essa daqui é a escala que a gente utiliza na linguagem científica, no meio acadêmico. Toda temperatura ela vai ter que estar sendo expressa na escala de Kelvin. E ela foi criada por Lord Kelvin, baseando-se na definição termodinâmica da temperatura, no grau de agitação das partículas do sistema, para criar uma escala científica que estabelece um zero absoluto no limite mínimo das temperaturas terrestres. E aqui vamos falar o que seria esse tal desse zero absoluto. Pronto. O Kelvin atribuiu como sendo o ponto de partida, o seu zero absoluto, como ele chamou, o estado em que as substâncias, as moléculas que compõem a matéria, elas ficam quase que inertes. É como a menor temperatura existente no universo. Não existe nada que esteja numa temperatura abaixo de 0 graus Kelvin, que é o tal do zero absoluto. É como se fosse a temperatura limite. Cai a temperatura, chegou ali naquele patamar, não tem mais como diminuir. Ali vai ser o estado em que não tem mais como retroagir, diminuir cada vez mais. Chegou no zero absoluto, pronto, estagna ali. Em prática,
nunca se conseguiu medir realmente essas temperaturas. Chega-se próximo, mas o zero absoluto teoricamente existe, praticamente não conseguiu provar-se. As menores temperaturas que se tem conhecimento são superiores a este zero absoluto, que é o zero de Kelvin. E aí, na hora de ele começar a fazer a sua medição, ele começou aqui como sendo a menor temperatura existente já medida no universo, que é o zero absoluto. Esse zero absoluto, que é o zero Car, fazendo uma correspondência na escala Celsius, ele equivale a menos 273,15 Celsius. Aí vamos subir aqui. Tá, e qual é o estado de fusão do gelo? O estado de fusão do gelo é equivalente já a um número positivo a 273. Daqui a pouco isso vai fazer sentido para vocês, que na escala Celsius é justamente o 0 grau Celsius, que é o ponto de gelo. Aí subindo aqui, ó, do ponto de fusão ao ponto de ebulição, a ebulição vai acontecer a 373, que na escala Celsius vai ser 100. O que eu quero é só que vocês façam essa compreensão, ó, que na escala Celsius ele repartiu em 100 partes iguais, ou seja, entre a fusão e a ebulição tem 100 graus. Quando a gente vai fazer a comparação em Kelvin aqui, ó, 273 a 373, também vai ter uma diferença de 100 graus, 100 graus Kelvin. Isso vai ser importante para as nossas deduções matemáticas de logo mais. Então, quando a gente vai fazer aqui as nossas conversões, toda escala de medida necessita de dois pontos fixos, como eu já disse, ó, ponto de gelo e o ponto de fusão. Fazendo uma comparação aqui, ó, nas três escalas, na escala Celsius, isso ocorre a que temperatura? A 0 graus Celsius. Então, bem aqui é o momento em que a substância está passando do gelo para o estado líquido, ou então do líquido para o gelo, vice-versa, se estiver resfriando. E bem aqui vai ser o segundo ponto fixo, que vai ser o ponto de ebulição. Pronto. Fazendo a comparação, ó, que na primeira escala, vocês veem que é a escala de Celsius. Em Celsius, isso ocorre a 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 32. Na escala de Kelvin, 273. O ponto de fusão, de ebulição, 100 em Celsius, 212 em Fahrenheit e 343 em Kelvin. Aí aqui, outra coisa que a gente precisa ter bastante atenção é que, como eu mostrei aqui para vocês, ó, vejam bem, de 0 até 100, na escala de Celsius, a gente vai ter uma variação 100 menos 0, 100. A gente tem uma variação de 100 graus. Quando a gente vai fazer essa comparação aqui na escala de Fahrenheit, a gente vai observar, ó, 212 menos 32, eu vou ter uma diferença de 180 graus, 180 partições. Quando a gente vai comparar a escala de Kelvin de 273 até 373, verificamos uma diferença de temperatura também de 100 graus K. Uma coisinha que eu vou pedir para vocês observarem, que em Celsius a gente faz a definição Czão maiúsculo com esta bolinha indicativa de grau aqui, subscrito. C maiúsculo para homenagear Celsius. Fahrenheit do mesmo jeito, o F maiúsculo com a bolinha de grau para homenagear Daniel Gabriel Fahrenheit.
E na escala de Kelvin, como é a escala absoluta, a gente utiliza somente o K maiúsculo, não há necessidade de colocar a bolinha para indicar grau. É só a título de informação mesmo. E aqui, quando a gente vai falar desta variação, o que eu estou querendo mostrar com esta equivalência? Quando eu boto um sinal de igualdade, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que o grau de agitação das substâncias que estão a 100 graus Celsius é o mesmo que a 180 Fahrenheit, que também é o mesmo grau de agitação que a 100 Kelvin. Por isso que eu coloquei aqui, ó, delta C, que é a temperatura em Celsius, é igual a 100 graus Celsius. Delta F, Fahrenheit, é igual a 180 e delta K é igual a 100. Que aí a gente vai ter a definição das fórmulas, que a fórmulazinha que a gente vai utilizar para fazer essa conversão é justamente essa daqui. A fórmula que utilizaremos é essa. Θc, o que é θc? Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura F de Fahrenheit, que é igual a T menos 273 sobre 5. Esse daqui, em destaque, é a fórmula que nós utilizaremos. E quando nós estiver falando em variação de temperatura, a gente vai utilizar esta fórmula aqui, ó, ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Aí alguém já deve estar se perguntando, nossa, que confuso, como é que eu vou saber quando utilizar uma fórmula ou outra? Gente, quando eu falo em variação, eu estou falando que uma coisa está mudando de valor. Por exemplo, na previsão do tempo. Quando a moça lá da previsão do tempo, os meteorologistas vão dar a previsão do tempo, normalmente eles dão duas temperaturas. Por exemplo, eles dizem assim: Fortaleza hoje a temperatura máxima é de 38 graus, a mínima é de 26. O que eles estão querendo dizer? Que a temperatura vai oscilar, ela vai ficar mudando. Então, essa mudança, a taxa de mudança, é a variação que a gente chama. E esta variação de temperatura é o quanto que ela vai mudar entre a máxima e a mínima. Então, a variação vai ser a temperatura máxima adquirida, ou seja, aquele horário do dia que a temperatura que vai estar mais quente, o clima vai estar mais quente, menos a temperatura mínima, que vai ser aquele momento do dia aonde a temperatura vai estar mais amena, onde a gente vai ter aquela sensação de mais frio, de mais frescor. Então, quando estiver falando de variação de temperatura, a gente utiliza essa. Delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9, que é igual a delta K sobre 5, tá bom? Aí um exemplozinho aí, ó, por exemplo, eu falei de Fortaleza. Digamos, se eu quero saber a variação da temperatura de Fortaleza, que eu supus que a máxima estava a 38 e a mínima estava a 26, então é só 38 menos 26, que dá uma variação de quanto? 12. 12 graus, como chamamos o Brasil e utilizamos a escala Celsius, 12 graus Celsius, ok? Professor, essa fórmula surgiu da onde? Surgiu do nada? Aí tá aqui a formulinha que a gente vai utilizar. Aí lembrando também o seguinte, ó, vai ter determinados momentos em que vai pedir que a gente encontre na temperatura de Celsius para a temperatura Kelvin. Aí, muito simples, aí vai ficar assim, ó. Temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura da escala Celsius mais 273. Essa é a forma mais fácil que vocês irão achar, é só somar. Pronto.
Adiante. Construção de uma escala qualquer. Tá. Vai vir questões que vai pedir para a gente construir uma escala, sem necessariamente ser as escalas mais utilizadas, que é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí alguém, meu pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Ferrei. Não, gente, basta só a gente entender a lógica de tudo. Lembrem-se que eu falei que são 3 passos para se construir uma escala. Primeiro passo. Primeiro passo, eu vou ter que definir os meus pontos fixos. Quem são eles? É o ponto de gelo. Depois, é o ponto de ebulição. Então, se eu sei o valor das temperaturas nesses 2 pontos fixos, eu conseguirei encontrar um valor de uma outra temperatura num ponto qualquer, utilizando os nossos conhecimentos de matemática. Então, vamos lá, como é que a gente vai proceder? Ó. Primeira coisa, eu sei quanto que vale aqui o meu ponto de gelo aqui e aqui. Sei quanto que vale bem aqui e bem aqui. Se eu quero descobrir a sua correspondência em um determinado ponto, se eu não sei, eu chamo de uma letra qualquer. Aí vamos aqui, ó, como é que a gente vai proceder? Vou pegar o valor que está no meio, na hora da construção da nossa escala. Nesse caso aqui, ó, x. Primeiro passo aqui, ó. X menos, ó, x menos x1. Quem é o x1? Esse valor que está bem baixo. Tudo isso dividido por, eu vou pegar o valor que está aqui em cima, que é da ebulição, ó. x2, x2 menos x1, que é igual, eu vou fazer a correspondência da outra escala. Quando eu for fazer isso com números, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Y menos y1 dividido para y2 menos y1. Simples. Vamos aqui resolver alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão. No exemplo 1, ele vai dizer assim, ó, numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa do inverno é de 23 graus Celsius. Graus Fahrenheit, perdão. Já posso destacar bem aqui, ó. E a mais alta no verão foi de 86 graus Fahrenheit. A variação da temperatura em Celsius, olha, atenção, acabei de falar. Quando eu estou falando em variação de temperatura, eu vou utilizar aquela equaçãozinha do delta. Então, se eu vou fazer a análise da variação entre as temperaturas, eu vou utilizar delta C sobre 5, desculpa, é igual a delta F sobre 9. Aí aqui vocês devem estar se perguntando assim, bicho, mas quem é esse delta C? Aí quando eu não sei, muito mais fácil, eu aconselho vocês sempre a anotarem os dados da questão. Aí vamos anotar bem aqui, ó, os dados que eu tenho, que eu retirei das minhas questões. Qual é o primeiro dado aqui, ó? Eu tenho a temperatura máxima adquirida ali, ó. Qual é a temperatura máxima? A mais alta? 86 graus Fahrenheit. Isso nos dias quentes. E nos dias frios? Nos dias frios, vai ser aqui a minha temperatura mínima. A temperatura mínima aqui vai ser de 23.
Fahrenheit. Ora, é bem óbvio. Agora há pouco eu não disse que a variação de temperatura vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima? Pronto. Então eu vou só fazer aqui, ó. A minha variação de temperatura na escala Fahrenheit aí que está dando vai ser o 86 menos, quem é o outro valor ali? A mínima, 23. Logo, a minha variação de temperatura vai ser exatamente igual a quanto? Igual a 63. Pronto. Se quiser fazer direto logo, também pode. Eu só estou demonstrando aqui passo a passo como é que você faz. Agora, vamos voltar à perguntinha. A pergunta está dizendo assim, ó. Sim, mas eu estou querendo saber o valor desta variação aí na escala de Celsius. Aí pronto. Se eu vou descobrir aqui na escala de Celsius, eu vou aplicar direto aqui na fórmula. Aí a aplicação na fórmula. Eita. Desculpa, tá ruim de escrever aqui a caneta. Aplicando na fórmula, a gente vai ter assim, ó. ΔC, que é a temperatura que a gente está procurando em Celsius, sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit, que a gente descobriu bem aqui, ó. É quanto? 63. 63 sobre 9. O que é que eu faço aqui agora? Eu multiplico meio pelos extremos na matemática, ó. Esse vezes esse, ó. AC, ou ΔC, sobre 9. 9 ΔC, que é igual a 63 vezes 5. Vou multiplicando o outro lado aqui, ó. Pronto. Vai ficar assim. 9 ΔC é igual a 63 vezes 5, vai dar 315. Logo, eu isolo meu ΔC no primeiro termo. ΔC vai ser igual a 315 dividido para 9. Logo, meu ΔC é 315 dividido para 9, 35 graus Celsius. Aí vamos olhar a opção. Qual a opção que diz isso? Letra B. Pronto. Aqui foi pura aplicação de fórmula. Aí quem sentir dificuldade, depois vai ver a aulinha novamente voltando, que aí dá certo. Vamos aqui, segundo exemplo. No segundo exemplo, diz assim: Maria usou um livro de receita para fazer um bolo. Gente, eu gostaria de perguntar aqui se vocês estão conseguindo visualizar direito, que apareceu aqui uma mensagem para mim, tipo microfone cortado. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Dá para ouvir sim. Perfeito, então vou voltar aqui para a projeção. Continuando aqui, ó. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro de inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit, ou seja, F. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit.
e permanecer nesta temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar na receita? Então, aqui já tem ela resolvida de uma forma e eu vou mostrar utilizando a equaçãozinha aqui. Aí vocês irão decidir qual é a fórmula mais simples para se resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai obter de novo, que a gente vai se abter, é somente ao dado, à informação, que a temperatura que está sendo expressa aqui é em Fahrenheit. Vou anotar bem aqui do lado, ó. Temperatura Fahrenheit, aqui nesse caso, 392 F. E aí, esta questão está pedindo para que a gente expresse esse valor na temperatura de Celsius. Então, isso em Celsius equivale a quê? Não sei, bota pontinho de interrogação. Aí eu vou começar a resolver aqui, ó. Aqui, nesta fórmula que foi utilizada aqui para resolver, foi simplesmente assim, ó. Temperatura Celsius é igual ao valor da temperatura em Fahrenheit, é mais simples, dá menos trabalho resolver assim, ó. Da temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Então, substituindo aqui, temperatura em Celsius é igual. Qual o valor da temperatura em Fahrenheit que foi dado ali? Ó? 392 menos 32 da fórmula, dividido para 1,8. Continuando bem aqui do lado, a gente vai ter assim, ó, temperatura Celsius é igual. Quanto que é o 392 menos 32? 360. 360 dividido para 1,8. Logo, meu ΔC vai ser igual a 200 graus Celsius. Portanto, encontramos aqui a equivalência. Aí você diz assim, professora, mas você não acabou de dar a fórmula que é assim, ΔC sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Acabei de dar essa forma, não foi? Mas a gente pode resolver das duas maneiras. Aí, vale o que foi que aconteceu com esses 5? Simplesmente simplificamos as coisas. Simplificamos aqui, ó. No caso aqui, quando a gente simplificou aqui, 9 dividido para 5 dá 1,8. Então, direto aqui já foi resolvido simplificando aqui por 1,8, que dá 200. Aí alguém diz assim, mas se eu resolver utilizando a fórmula, vai ter algum problema? Vai dar errado? Não, não vai dar. Vai dar exatamente a mesma coisa, vai dar exatamente o mesmo 200. Deixa eu apagar aqui para a gente ver e resolver da outra forma também. Pronto. Aí resolvendo da outra forma, utilizando a formulinha. Vou começar a usar bem aqui, ó. A temperatura que a gente vai transformar é essa, ó, 392, ok? Aí vamos utilizar a fórmula. ΔC sobre 5 é igual a ΔF
Vamos tirar esse delta aqui, botar só a temperatura. Temperatura C sobre 5 é igual a temperatura F menos 32 sobre 9. Aí vou resolver bem aqui. Vai ficar assim. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit. Gente, qual a temperatura aí que foi expressa na receita? 392 menos 32. Abre parêntese. Tudo isso dividido por quem? Por 9. Logo, temperatura Celsius sobre 5 é igual. Resolvendo o que tem entre parênteses aqui, ó, 392 menos 32, nós já fizemos aqui a conta, deu 360 sobre 9. Agora eu multiplico assim, ó, meio pelos extremos. 9 vezes TC, 9 TC, que é igual a 5, multiplicando do outro lado, ó. 5 vezes 360, 5 vezes 360. Então, 9TC vai ser igual a 1.800. Continuando bem aqui. TC é igual a 1.800 sobre 9. Logo, TC, ou a temperatura em Celsius, é igual a 200 graus Celsius. Portanto, não importa a forma como que você resolva, sempre vai dar o mesmo jeito. Aí vocês escolhem se resolvem por esta fórmula bem maior, mais grande, ou de uma forma reduzida, essa daqui, ó. Temperatura Celsius é igual a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 1,8. O ruim daqui é que vocês irão usar uma casa decimal, que às vezes é ruim de lidar. Para concluir, tem esses dois aqui, ó. Mas pelo andar da carruagem não vai dar tempo de resolver esse problema 3 e o 4. O 4 já está resolvido aqui, vocês têm acesso no slide, mas o 3 não tem. Então eu vou tirar uma foto da resolução, vou resolver, tirar a foto e mandar para vocês, tá bom? Que agora eu tenho que ir para outra turma, para a turma de primeiro ano. Aí eu pergunto, alguma dúvida? Alguma sugestão? Tudo ok? Tem alguém aí? Tá tudo ok. Tá certo, então. Então, gente, assim, olha, esta aula eu irei disponibilizar também para quem quiser dar uma olhada com mais calma,